Esse podcast é um oferecimento de Huawei. No Brasil, para o Brasil, mirando um futuro conectado, inteligente e sustentável. E ConnectWay, uma empresa que há mais de 20 anos distribui soluções e equipamentos Huawei no Brasil. Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do nosso Boletim Teletime, diretamente aqui das instalações do estúdio da ConnectWay. Acontece durante esse Encontro Nacional da Brint 2024. Nessa oportunidade a gente está entrevistando pessoas interessantes, pessoas importantes do mercado de telecomunicações, e agora especificamente a gente tem a honra de receber aqui conosco o Hermano Tercios, que é secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, personagem importante aí nas políticas públicas, definidor de vários dos temas que inclusive a gente está discutindo aqui nas nossas entrevistas com os outros provedores, com os ISPs que estão participando desse nosso encontro. E, Hermano, primeiro te agradeço a presença e já te coloco na fogueira, trazendo a demanda desses provedores todos. Todo mundo diz, precisamos de recursos públicos, precisamos de dinheiro do FUST, precisamos de apoio do governo para as iniciativas de expansão da infraestrutura, de crescimento e tudo mais. A gente sabe que FUST hoje é uma prioridade para o Ministério das Comunicações. O que você fala para a gente com relação ao direcionamento hoje do uso dos recursos do FUST, liberação de novos recursos, mudanças nas políticas, mudanças na forma de agilizar ou não a liberação desses recursos? Como é que vocês estão trabalhando isso no Ministério? Olá, Samuel, boa tarde. Sempre uma satisfação conversar com você. Então, o FUST é um grande desafio histórico, né? Que eu não vou trazer aqui e repetir tudo, mas que todo mundo assim, já sabe dessa história de 23 anos de luta. Conseguimos no Ministério, né, ano passado, liberar os primeiros recursos para o BNDES. E a gente estava esse ano, quando teve aquele primeiro seminário, né, que eu falei para vocês dos desafios, a gente colocou lá. É bom já trazer aqui alguns resultados já nesses poucos meses desses desafios do FUST. Basicamente, o primeiro era do dinheiro que estava do BNDES, ter empresas interessadas para, né, pegar esse dinheiro reembolsável, né, na forma de empréstimo, e fazer expansão de redes de telecomunicações. E existe uma preocupação realmente porque alguns atores até do governo nos procuravam, disseram, olha, o dinheiro está lá no BNDES, já tem um tempo, já vai fazer um ano e não teve nenhum projeto ainda. Será que o caderno de projetos do FUST não está muito restritivo para a gente ter que ampliar isso? Então tinha essa preocupação. Então hoje o que a gente dá de resposta é que já estamos, né, com 6 projetos. É importante aqui nesse âmbito aqui do evento da Brint, a gente também destacar isso, que todos os 6 projetos foram para PPPs, tá? Não teve nenhum que foi para grande prestador, então da ordem aí de 370 milhões de reais, né, para 6 prestadores de pequeno porte diferentes, naquele conceito de PPP da Anatel, que a gente sabe que tem muitas não são pequenas assim, né, são aquelas médias, então teve a Unifique, a última foi da Brisanet, mas outras empresas um pouco menores também, que fecharam esses 6 que já foram contemplados. É lógico que a gente sabe que lá tem 2 bi de recursos que foram repassados, né, pelo Conselho do FUST para o BNDES, e daí 370 milhões ainda não é, né, ainda tem muito para se fazer, mas assim, existe já uma fila de projetos que estão em análise do BNDES, que aí totalizariam mais ou menos 1 bilhão. Né, e aí teria um outro 1 bi. E para esse outro 1 bi, o que é que a gente está fazendo agora que é de novo? Né? É alterar, tentar, né, no âmbito do Conselho, adicionar novos projetos no caderno para poder com que essas empresas possam também fazer outro tipo de ações. Então, por exemplo, agora a gente está trabalhando projetos na área da saúde, inclusive a secretária Ana Estela Haddad esteve lá comigo para a gente conversar sobre isso, colocamos nossas equipes técnicas para conversar, então a gente espera em breve incluir projetos da área de saúde. A exemplo do que vocês já fazem com educação, né? Dos projetos que estão direcionados para a educação. A educação já está lá, né? Então hoje quais são os 3 projetos prioritários, né? Só lembrando, educação, áreas de periferia como favelas, tivemos o primeiro projeto aprovado no Brasil, foi esse da Brisanet, e também algumas áreas rurais e agrícolas definidas pelo próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Que naquelas áreas ali também tem a prioridade. Então, fora isso, tem os projetos de expansão das redes e que também, né, mesmo sem ser em áreas prioritárias, fazem parte do caderno de projeto do FUST. Mas agora a gente quer botar saúde, está tendo uma discussão ali se a gente coloca ou não, por exemplo, data center, e aí a gente está vendo com o BNDES até está, né, propondo
eles financiarem parte disso fora do FUSH, pelo menos metade, outra Porque metade são no projetos FUSH. estruturantes que, de repente, têm uma aplicação mais ampla, né? Não só de universalização de telecomunicações, mas de outros serviços, fomentar a economia digital. Exatamente. Aí eles entrariam com a parte... A gente tá desenhando esse processo, mas a gente espera logo em breve sair também. Tem outra questão fora da saúde. Deixa eu me lembrar, tem um terceiro ponto. E tentar antecipação das metas do edital 5G, que estão ali até 2030, algumas metas. Seria uma antecipação, você poder pegar recurso do FUSH para isso. Para claro acelerar isso. Claro, e reembolsável, né? Um recurso com pagamento. É bom deixar claro isso, porque tem gente que fala, mas você já teve o recurso do leilão, agora vai ter o FUSH. Primeiro que são duas coisas diferentes, né? O leilão você cria uma obrigação, o FUSH você vai pagar para aquilo. Você está arranjando uma fonte de financiamento para você pagar. O FUSH é reembolsável, né? E segundo que é antecipar a meta do leilão também, né? Você melhorar. O leilão teve um valor que foi calculado lá para o ano 2030. Para você antecipar, seria outro valor que não tinha recurso no leilão e agora, né? Pegaria recurso do FUSH. E tem também o recurso da renúncia fiscal, né? Que vocês também fizeram uma mudança agora na regulamentação. Esses projetos vão passar pelo Ministério das Comunicações, pelo que eu entendi. Me corrija se eu estiver errado, não é só mais o BNDES que vai fazer essa análise. Qual que é a expectativa de vocês para o início do processo de liberação dos projetos para esse tipo de recurso? Realmente, essa modalidade de renúncia fiscal do FUSH, eu vejo com grande conquista nossa conseguir alterar essa legislação, porque a previsão legal da renúncia fiscal está desde 2020 na alteração, né, da legislação. Depois foi mais detalhada em 2021, mas já estava desde 2020 previsto para começar isso em janeiro de 2022. E a gente já estava em 24 sem ter isso, por diversos desafios. Os desafios eram grandes e são grandes. Inclusive a questão do BNDES, né, entender que não deveria participar disso e o decreto obrigar que o BNDES participasse, e ficava naquela discussão de tentar convencer o BNDES e o BNDES com aquele posicionamento que não deveria participar, e manteve isso. E a gente, né, quando assumiu ali, tomou essa postura de superar essa discussão com o BNDES e partir para a alteração do decreto, e aí conseguimos aí num prazo bem curto, de menos de um mês, né, com o apoio da Casa Civil, com toda a interlocução com a Casa Civil, saiu um decreto presidencial tirando essa ligação. Aí o que é que a gente já fez? Já conseguimos, depois disso, isso foi em maio, né? Foi essa aprovação, o decreto mudou de 8 de maio. Já ainda no mês de maio, a gente fez as diretrizes do edital e conseguiu discutir com os membros do Conselho Gestor, também tem isso, né? E aí levamos para a reunião do Conselho Gestor e aprovamos lá as diretrizes do edital, do benefício fiscal, então já outro grande avanço. Agora nós estamos na etapa de... nessa aprovação das diretrizes, estava lá prevista a criação de um comitê de 2 membros, basicamente Ministério das Comunicações e Anatel. Então, nós criamos esse comitê dos 2 membros. Estamos agora construindo o edital, já está assim, bem avançado. Claro que tem para construir, levar para os membros, né, e construir esse consenso. Mas, assim, o Conselho Gestor tem sido muito diligente, sabe? A gente conseguiu a modalidade da não reembolsável Orçamento Geral da União, com 3 reuniões na mesma semana, extraordinária, Conselho Gestor. Então, o pessoal, né, teve dúvida, vamos marcar outro, mas tudo na mesma semana, sem atrasar. Então, a gente conseguiu, que a gente pode até falar depois desse não reembolsável Orçamento Geral da União, e essa diretriz do benefício fiscal, a gente espera ainda esse mês aprovar as regras do edital, já disso. E é como você disse, agora não precisa mais do agente financeiro, não tem repasse de recursos, a ideia é que o edital saia pelo próprio Ministério, pela Anatel, e a gente publique aí, as empresas possam concorrer pelas escolas e a gente atender aí. E a fiscalização disso vai ser feita por vocês, pela Anatel? Já está definido quem que vai desempenhar esse papel? Esse era um ponto também que se discutia muito, né? Que inclusive, outra vitória também importante, porque no âmbito dos projetos, quando você tem um agente financeiro, o agente financeiro ganha 5% do recurso para fazer isso. E a gente conseguiu agora... alinhar com a Anatel vai fazer essa fiscalização, a gente vai colocar no edital algumas obrigações que as empresas já têm que apresentar o relatório no padrão, que já está definido, a gente já vai definir o padrão, que a Anatel também já quer receber isso, né, como obrigação das empresas, e a Anatel vai fazer essa fiscalização como agente do conselho e apresentar ali para o
para o Conselho Gestor para aprovação. Perfeito. E o ministro tem falado muito que ele quer engordar o FUST, está querendo cobrar inclusive as Big Techs. Uma das ideias dele é conseguir fazer uma taxação para as empresas de internet. Ele mesmo já tinha dito que estava conversando com a Fazenda sobre isso. Evoluiu alguma coisa essa conversa? Ele realmente conversou com a Fazenda, a gente conversamos com outros órgãos ligados diretamente ao Ministério da Fazenda, e as equipes técnicas estão nesse trabalho ali da conversa já das equipes técnicas, já mais avançado. A gente teve uma sinalização positiva para o que a gente está pensando, porque a ideia é aquela, né? Não é... Se fala em taxação, mas nesse caso não é uma taxação, né? É uma contribuição... Contrapartida, né? E que a gente imagina que um dinheiro que fique no setor, isso é importante. Então, assim, sendo um fundo que pode ser o FUSH ou pode ser outro fundo novo, você ficando dinheiro no setor que vai voltar para quem está investindo aquilo ali, deixa de ser taxação e seja uma contribuição. E é essa a ideia mesmo, né, do ministro, que é contribuir para a inclusão digital. Porque a gente tem hoje o FUSH, Samuel, que é bom que fique claro, né? Quando a gente fala de conectividade universal e significativa, o FUSH ele contribui mais da linha da conectividade universal, que é levar infraestrutura, né, para os diversos locais. Mas nos pilares da conectividade significativa, você deve conhecer bem, envolve dispositivos. Aí tem a parte de qualidade também, são 4 pilares principais, né? Qualidade, tudo bem, quem pode entrar pelo FUSH, mas dispositivos, hoje não está previsto em nenhuma política do FUSH. A parte de subsídio, né? Subsídio da demanda, né? Também, porque uma coisa é a oferta, então o FUSH trabalha na oferta. A demanda é onde chega, só para deixar claro, né? Onde chega a oferta e as pessoas não têm capacidade de pagar pelo serviço. Isso é um dos pilares da conectividade significativa. Você tem que ter uma conectividade, né, a preços acessíveis. E um terceiro, que é muito importante também, que é o letramento digital. Então, hoje, disso tudo, a gente vê que o letramento acaba mais pessoas hoje deixando de acessar a internet por falta de letramento do que pela própria indisponibilidade de infraestrutura. Já estão, esses três fatores estão mais ou menos no mesmo nível, tá? E o letramento um pouquinho acima ali no que a gente vê. Então, assim, para essa parte de demanda, de letramento, dos próprios dispositivos, é que a gente precisaria de um outro fundo que viria dessas empresas, né, do setor do ecossistema digital, como todos são chamadas de Big Tech. Você acha que seria um outro fundo, não seria o próprio FUSH? Não, está em discussão, mas uma das ideias é essa. Pode ser dentro do próprio FUSH, pode ser um outro. Mas a vantagem do outro, assim, é que você separaria as coisas e aí, como eu falei, deixando bem claro que a gente quer pegar esse recurso, investir na inclusão e aí as próprias empresas. Então, se você vai aumentar a base, hoje 16 a 18% dos brasileiros não usam internet, depende da métrica que a gente pegue, né? A gente quer aumentar essa base e aí as próprias Big Techs vão se beneficiar disso, porque elas vão ter, né, mais consumidores que vão consumir mais ainda os serviços digitais disponíveis e isso gera um ciclo virtuoso, né? De eles terem mais clientes e aumentar a própria contribuição para o fundo. Outro ponto muito importante na agenda do Ministério tem sido a educação conectada. Vocês, desde o começo da gestão do ministro Juscelino, têm falado isso. Você, desde que assumiu a pasta, também tem enfatizado. Como é que vocês veem hoje as políticas de educação conectadas que contam com recursos do setor de telecomunicações, algumas delas tocadas pela EACE, também existem recursos que são diretos do Ministério, né, do Internet Brasil, e como é que a Telebrás se insere nisso, né? A Telebrás, como uma estatal, agora parece que ganhou um papel definitivo dentro do projeto de governo, do projeto político do governo. Como é que você vê o papel dela e como é que tem sido essa linha de ação em educação conectada? Então, é um desafio enorme, você sabe, né? Mesmo esse desafio para o final de 2026, a gente tem que conectar aí mais de 160 escolas por dia, é pesado. Dessas fontes de recursos disponíveis, tem uma parte que é relacionada ao Ministério das Comunicações, junto com a Anatel ali, que tem o GAP e o FUSH, e outra parte que é do MEC, né? Da parte do Ministério e Anatel, a gente tinha 2 gargalos principais, as maiores fontes de recursos. Um era o benefício fiscal que você falou aqui, mais ou menos 1,1 bilhão que a gente quer conectar 25 mil escolas. Estamos em vias de prestes a ser concretizado. E outro grande desafio era discutir a conectividade satelital, que você citou aqui a Telebrás como, né, uma possível solução. E isso a gente tinha um levantamento, né, da disponibilidade de fibra, onde não teria, passaria de 20 mil escolas. Então, essa definição da conectividade satelital era chave também. Então, você vê 20 mil escolas na satelital, mais 25 mil no FUSH benefício fiscal. Então, são as maiores fontes
para resolver, porque isso resolve as piores escolas, diga-se Então, de você passagem. acabou de me dar um furo aqui. Na verdade, o benefício fiscal vai ser em escola. O edital que vocês estão desenhando vai ser focado em escola. Assim, sim, o benefício fiscal, pelo que está, né, previsto, inclusive com algumas determinações legais que a gente tem que manter, a ideia é fazer esse benefício focado em escolas. Pode voltar ao seu raciocínio aqui, só para enfatizar o furo que você me deu. É verdade. Então, aí, lá no âmbito do GAP, que é presidido pela Anatel, você sabe bem, o Ministério tem cadeira lá, o Ministério das Comunicações, o MEC, a gente trabalha em conjunto, então a gente apresentou essa proposta da conectividade satelital ser feita pelo meio de uma política pública. Já existe o GESAC, né, que é o atendimento, política pública, Ministério atendimento via satélite a áreas não atendidas, que hoje é um contrato que tem suas renovações, já foi feito com outras empresas, mas hoje está com a Telebrás. Então, na verdade, foi adesão ao GESAC, não foi especificamente uma conexão com a Telebrás. O programa, a política pública GESAC, que hoje está com a Telebrás, mas amanhã o contrato pode ser até com outra empresa, mas realmente, de fato, hoje a Telebrás que está contratado pelo Ministério. E aí, o que é que a gente tem essa grande vantagem? Já está definido, então, que essa conectividade vai ser por meio do GESAC. Na hora que as RFPs, né, as propostas da conectividade de fibra, finalizarem e ver as escolas que não podem ser fibra, no outro dia a gente pode conectar com o GESAC. Então, para dar um exemplo bem claro, a fase 2 e 3 do GAP está com 5.000 escolas, a RFP já rodou, né, está em fase de análise de propostas e finalização. Na hora que acabar, vai ter a contratação. Aí vai ver a quantidade de propostas que tiveram viáveis para fazer fibra. Então, vou dar um exemplo de números aqui que vai ser talvez perto disso. Das 5.000, que são as escolas mais difíceis que estão sendo feitas no começo, 1.000 provavelmente vão ser aquelas que a gente vai conseguir levar fibra, mas gastando para construir, mas que é um valor viável que as empresas apresentaram a proposta. As outras, aí nessas 1.000, quando acabar a RFP, vai se contratar para fazer a rede de fibra. Das outras 4.000, em vez de eu ter que fazer outra RFP agora para satélite, para passar todo o processo de discussão, eu já consigo no dia seguinte iniciar, por meio do GESAC, o atendimento dessas 4.000, entendeu? Então, a gente vai ter um ganho muito grande. Aí depois vai ter 18.000 que já foi aprovado no Conselho da Anatel. Mesma coisa, FP Fibra, 18.000. Vamos dizer que 8, 9, 10.000 sejam para fibra, que até demora mais. Quando liberar essas aqui, as outras 9.000 ou 10.000 já vão para satélite, já no dia seguinte a gente começa a instalar com Petrobras, ou Telebrás, desculpa, sabendo que a capacidade ali, que já foi apresentada Telebrás, que no próprio projeto do Ministério, a Telebrás já instalou mais de 2.500 pontos por mês, e agora, né, com a contratação de outros parceiros, ela alega ter uma capacidade maior do que essa, mas vamos trabalhar com esse número aí de 2.500 pontos por mês, já é um número muito alto, e aí a gente consegue sim, né, porque você vê, nossa meta até 2026 é de 160 pontos por dia, né? Então, daí no mês, eu estou falando por dia útil, né? Se a gente for dividir aí por mês e fazer, até não fiz essa conta aqui por mês de cabeça, mas multiplicando aí por 22 dias úteis, então 160 pontos, né, daria uns 3.200. Então, só com a Telebrás a gente já faria perto disso. Isso são adicionais ou está dentro dos 28.000 pontos que a Telebrás já tem contratado com o GESAC? Aí varia muito, porque na verdade hoje a Telebrás tem pontos, mas que são de diversos tipos de áreas não atendidas. Tem praça, tem comunidade indígena, quilombola, de escolas hoje, uma Telebrás, a gente tem umas 9.000 e pouca. Na verdade, está tendo umas reativações com o MEC, mas algo ali em torno de 10 a 15.000 escolas. E são mais, né? Assim, agora, no âmbito da ENEC, a gente espera 20.000. Mas aí dessas 20.000, você vê, eu tenho aqui, vamos botar 10.000. Eu vou ter 20. Dessas 10.000, uma parte vai estar aqui, mas outra parte vai virar fibra também aqui, tá? E tem muitas que estão fora desse processo. Então, tem alguma interseção, mas ela não é completa, entendeu? Ela é uma interseção. E a Telebrás que agora vai ter que se virar para arrumar capacidade para atender tudo isso, né? Porque a gente sabe que o SGDC só já está limitado em algumas regiões do país. Ela até já está fazendo contratações aí a mercado, pelo que a gente sabe e tudo. O Ministério deu carta branca para ela buscar as alternativas aí para ampliar a capacidade, como ela achar melhor. Na verdade, essa decisão não é nem do Ministério, né? Dos órgãos de controle que entendem que a capacidade satelital é um insumo. A Telebrás presta um serviço que usa um insumo que é capacidade satelital. Então, ela vai contratar, está contratando capacidade satelital
de diversos parceiros, aí acho que a Telebrás pode falar melhor disso, justamente para, como você falou, né, para dar essa capacidade, e aí os contratos que ela já conseguiu fazer, já assim, pelo que ela apresentou lá no nome da EF, já garantem essa capacidade. Para a gente fechar, queria que você falasse rapidamente sobre a questão dos postes. O ministro comentou hoje durante o evento a preocupação dele, do ministro de Minas e Energia, do ministro de Minas e Energia com relação a essa questão. Tem uma portaria conjunta, a Anatel e a ANEEL parece que não se entendem nesse assunto, começa a correr o tempo e nada se resolve. Como é que vocês estão vendo uma solução possível, uma solução definitiva, talvez um decreto, alguma coisa mais forte que dê a obrigatoriedade para as empresas de energia de compartilharem essa infraestrutura? O que vocês estão planejando aí nesse sentido? É isso. Estamos tendo interação com o Ministério da Minas e Energia já há um tempo, tentando agilizar essa solução que está na ANEEL, você sabe, aí há alguns meses. E realmente, assim, uma das saídas possíveis de interação aí dos ministros nesse decreto, um decreto que vai tratar da renovação das concessões do setor elétrico, incluir lá essa obrigação dessa... compartilhamento compulsório, né? Isso, do compartilhamento, né, da cessão, né? Isso. Do espaço para a infraestrutura e telecomunicações. Então, como que eu poderia venceria essa discussão que está na ANEEL hoje de ser obrigatório ou não, né? Que você sabe que teve um voto que é obrigatório, outros dois que defendem que deve ser opcional. E a Anatel aprovou que seja obrigatório. Isso, na Anatel é obrigatório, o relator da ANEEL é obrigatório, mas outros dois vistantes, né? Isso, votaram pelo opcional, e a nossa preocupação do opcional aqui. Até está previsto lá que, se não der certo o opcional, vai ter um processo aí vai ter um processo administrativo, e isso tudo faz com que demore mais ainda essa solução, que já demora muito tempo. Então a gente acha que já foram dadas chances para as concessionárias resolverem isso, não precisa ficar eternamente dando novas chances e novas chances. Já acho que já é hora de resolver o problema de vez, e esse decreto está sendo trabalhado aí pelos dois ministérios para que a gente consiga resolver isso logo. Maravilha. Irmão, te agradeço mais uma vez a tua participação, agradeço a tua disponibilidade de estar aqui com a gente. Fico à disposição para a gente continuar acompanhando essas pautas e outras que o Ministério tenha, e agradeço a audiência dos nossos espectadores nesse nosso Boletim Teletime. Depois a gente volta com mais entrevistas, com mais convidados especiais. Obrigado pela audiência, pessoal. Tchau, tchau. Esse podcast é um oferecimento de Huawei. No Brasil, para o Brasil, mirando um futuro conectado, inteligente e sustentável. E ConnectWay, uma empresa que há mais de 20 anos distribui soluções e equipamentos Huawei no Brasil.